Fecha a porta. Boa noite, pessoal. Fernando, Sérgio, boa noite. Esperando o Igor entrar aqui para a gente bater um papo sobre cirurgia guiada, como a gente começa nisso. Deixa eu abrir o YouTube aqui no outro computador para a gente dar uma olhada como é que tá. Beleza. Boa noite, Ronaldo, tudo bem? Boa noite, Fernando, tudo bem? Sérgio, beleza? Pessoal, vamos tentar fazer o mais interativo possível aí, podem mandar perguntas, dúvidas. Boa noite, Leandro, tudo bem, irmão? Seja bem-vindo. Eu vou interrompendo durante a aula e a gente vai trocando bastante informação, tá? Vou avisar aqui de antemão que está caindo um mundo de chuva aqui na Tijuca e pode ser que falte luz ou a internet caia, tá? Mas a gente vai tentando. Qualquer coisa eu aviso vocês também no grupo do WhatsApp, tá bom? Fala aí, boa noite. Depois dá um feedback, pessoal, se o áudio tá bom. Igor, fala um pouco pro pessoal ver se o áudio tá bom. E aí, tudo bem, pessoal? Boa noite. Sejam aí todos bem-vindos aí a mais um Study Club do meu Planning Center, né? O mundo caindo aqui no Rio de Janeiro. Conseguimos aí chegar aí a tempo, né, de dar início a esse bate-papo. Estão me ouvindo bem aí? Puderem dar esse retorno aí pra gente? A gente acabou hoje em dia, né, como outros aí nessa rotina do Rio, trânsito danado, né, aí fugindo um pouco do que era o combinado, mas vamos lá, né, é mó barato poder retornar essa atividade que a gente já fazia aí há um tempo, né, que é esse Study Club, que é a ideia da gente compartilhar um pouquinho, né, dessa experiência aí da cirurgia guiada. E, bom, legal estar com o Pedro aí, grande amigo, a gente poder compartilhar um pouquinho dessa técnica aí, dessa estratégia que a gente curte tanto, né, Pedro? Show de bola, é isso aí, vai ser legal com certeza. Pessoal, vou dar só mais 2 minutinhos, que é o tempo que eu vou pegar uma água e volto, e o resto do pessoal entrar, e aí a gente começa, bacana? Igor, tá com áudio. Beleza. Bom, esperando aí o pessoal chegar, esperando o Pedro retornar aí. É engraçado, né, essa experiência de morar no Rio, dentre tantas belezas aí, qualidades, né, de se viver, né, tem seus percalços aí, de certa forma, né, hoje saí de Botafogo, indo para Niterói, né, onde eu vivo, e saí era por volta de 5h20, o destino era minha casa. Tô com uma aguinha aqui, obrigado. O destino era casa, né, fazer esse bate-papo de lá, mas depois de 2h20 de trânsito, o destino foi voltar aqui para o Rio, voltar para Tijuca, aqui no meu Planning Center, né, e depois partir para casa. Então acabamos chegando aí meio em cima, a gente vai tentar um teste aqui na hora de fazer a transmissão, mas enquanto isso, esperar o pessoal chegando aí para a gente discutir um pouquinho, e a ideia, né, desse primeiro Study Club do ano, né, a atividade que a gente vai fazer aí em outros encontros, é tentar, obviamente, introduzir a técnica, né, os primeiros passos ali para quem está começando, para quem ainda não usa, né, não tem no seu dia a dia a cirurgia guiada, tentar explicar um pouquinho do fluxo, né, e claro, né, para quem já faz também, com algumas sugestões, com algumas dicas aí que podem, de certa forma, acelerar um pouco esse processo, né, vira e mexe, a gente ainda tem de certa maneira, algumas falhas, né, na questão do envio, na comunicação, então até para quem já faz, acho que pode ser um bate-papo que, de certa maneira, vai tirar algumas dúvidas aí para trabalhar cada dia mais, né, com a técnica. Não é não, Pedro? Essa é a ideia, né? É isso. Igor, dá uma estabilizada maior no teu notebook, tá tremendo um pouquinho a tela quando você mexe a câmera. Não sei se é aquele suportezinho embaixo, dá uma olhada. Beleza. Travar melhor aqui o computador, ver se... Beleza. Também gesticulo muito, né? Acho que quando eu apoio na mesa acaba balançando um Tá pouquinho. balançando a mesa. Tá. Então, pessoal, só reforçando aí, tá chovendo muito aqui, então pode ser que dê algum problema na luz ou na internet, tá? Mas a gente vai tentar aqui. Já vi que vai ser duro hoje voltar para casa.
Ô, Além Igor, de... bota, pelo menos tá ao vivo, né? Não tem nem história. É. Bota a aula na tela só pra gente ver como é que vai ficar o Vamos lá, layout aqui. eu vou tentar aqui de uma forma primeiro, vamos ver se vai dar certo aqui. Até também para prestigiar quem chegou no horário aí. É isso aí, claro. Vamos lá. Deixa eu ver se vai dar certo aqui. Senão eu vou ter que compartilhar minha tela daquela forma. Espera aí só um minutinho. Assim que aparecer aqui, Tá eu já indo aí. autorizo. Aí você me dá o toque aí quando subir. Tô esperando aqui, ainda não. Beleza. Tá renderizando aqui o processo aqui. Beleza. Então, bate-papo aí deve ser o quê, o Igor? 45 minutos? É, mais ou menos isso. Acho que é um bate-papo mais rápido mesmo. Mais pra gente dar o start aí, né? De certa forma, nesse... Tá. E à medida aí que for pintando perguntas, eu vou te interrompendo e a gente vai colocando na tela também e vai trocando a sua figurinha. Cara, eu tô achando que eu vou compartilhar daquele outro método que eu havia... Tá, não tem problema não. Tá? Então vamos lá. Deixa eu compartilhar. Vou ter que compartilhar minha tela aqui. Eu tenho a tela do layout aqui, qualquer coisa eu te aviso. Beleza. Como é que tá aí? Já tá na tela, tá? Beleza. Bom, então a ideia desse bate-papo, pessoal, é exatamente um bate-papo introdutório, né? A gente né, o profissional que já trabalha com implantes, né? Ou quem está começando a implantodontia também, né? Acho que pode se valer desse bate-papo. Ô Igor, desculpa te interromper. Entrou aqui o slide. Você quer tentar no slide? Pô, vamos tentar? Vamos ver se vai dar certo. Vou remover aqui. Espera aí. E vou adicionar o slide. Pô. E aí, será que eu consigo ir passando aqui? Ah, foi. Ah, que massa, hein? Então, pronto. Aí sim, ó, deu Tecnologia, certo. domínio. Muito conhecimento. Tá vendo? Beleza. Então a ideia, né, é a gente criar um bate-papo aí para quem está começando na técnica, né, começando a implantodontia e também, claro, para quem já domina a implantodontia, né, já é um profissional, né, que já trabalha com a cirurgia há bastante tempo, né, e esse é até uma conversa, assim, acho que isso a gente trata em nossos cursos, né, de especialização, para quem está começando, que a cirurgia guiada ela é uma ferramenta para quem já trabalha, né, com implantes, né, para quem já opera, já sabe lidar com intercorrências. Ela não é uma técnica que vai, de certa forma, suprimir aí essa formação, né, em cirurgia, em formação em implantodontia, porque o guia, a gente vai discutir isso, ele sem sombra de dúvida, ele é uma estratégia, né, cirúrgica que vai te dar aí maior segurança em alguns processos da cirurgia. Mas, eventualmente, a gente pode ter problemas. A gente pode ter problema com guia, a gente pode ter uma intercorrência anatômica, enfim. E, obviamente, a gente precisa ter a capacidade de manobrar essas intercorrências. Então, para quem quer começar na técnica, né, o que a gente diz assim, você é importante já tenha, de certa forma, um conhecimento em implantodontia, né, seja especialista, já trabalhe com implantes de alguma maneira. Usufruir da melhor maneira, né. Então, assim, só traçando um paralelo, né, inicial, né, isso para quem, de repente, aprendeu em curso de especialização ou já trabalha assim, né, que é lembrar a forma convencional, né, não gosto muito do termo analógico, né, analógico parece algo, enfim, não me traz, que é uma forma que pode ser realizada, né, que, poxa vida, há muito tempo, já sólida, né, uma forma sólida de se trabalhar na implantodontia, mas que hoje a gente entende que existem vantagens, se assim posso dizer, com recursos digitais, de certa forma, a nosso favor. Mas não quer dizer que é uma forma que não deve ser usada, que está errado quem trabalha assim. Então, você obter, a partir de uma consulta inicial ali, dos exames, obter modelos do seu paciente, né, aquele paciente edêntulo, né, o que você vai fazer é fazer um enceramento desse paciente. Então, planejamento reverso, né, ou seja, você ter a referência protética inicialmente, antes de planejar o implante, ela é uma premissa, né, no processo.
independente de ser convencional ou ser digital, né, você tem que ter a referência protética como uma base. Então, da forma convencional, você insera, você gera guias tomográficos, né, muitas vezes utilizado numa placa de acetato, né, aquela forma mais clássica, conhecida, ou um guia em resina acrílica, um dispositivo que seu paciente vai usar no momento da tomografia, e você vai ter ali, a partir da visualização dessa tomografia impressa, né, a maneira como é classicamente usada, você define ali o seu planejamento e transforma depois aquele guia tomográfico em um guia cirúrgico. Né, já na maneira digital, a gente vai trabalhar com modelos, né, e com recursos, né, tanto a obtenção do modelo quanto o enceramento, de forma digital, isso dentro de um software de computador. E, claro, em situações totais, você vai precisar de um guia, a gente vai discorrer sobre isso. A própria tomografia, ela é solicitada de um modo distinto, e a gente também vai falar um pouco. E o planejamento, ele é feito em softwares, né? E ao invés de você pegar aquela tomografia impressa e mensurar ali aquelas distâncias, né? Imaginar, através das distâncias dadas pela clínica radiológica, você decidir qual implante, qual estratégia da sua cirurgia. Né? E depois desse planejamento, a gente vai ter guias impressos, né? Guias de precisão para que você possa seguir com a cirurgia. Pedro, se tiver uma pergunta, se quiser ir, enfim, batendo um papo junto em algum momento, fazer alguma pausa, você dá um toque, beleza? Beleza. Estou preocupado com o nosso retorno no YouTube para ver se não está travando em função da chuva. Avisando mais uma vez o pessoal que está entrando. Está chovendo muito aqui no Rio, pessoal, então pode dar uma prejudicada. Se por um acaso, inclusive, apagarem as luzes aí, fechar, porque já teve um pico aqui rápido, não sei se o Pedro percebeu aí, que deu uma falhada na internet. Até o Marcos comentou aqui que travou e tal, mas vamos na fé aí que vai dar certo. Então, seguindo, né, essa lógica, né, dessa apresentação das abordagens, o que a gente obtém no final, né, desse processo são artefatos, né, que permitem a condução da cirurgia, né? Então, você tem duas formas de ter essa apresentação. Aquela forma clássica, né, convencional, com um guia de acetato, em que, na verdade, ele é mais um guia que vai lhe dar e oferecer a referência do seu planejamento protético, do que, propriamente dito, orientar e guiar a sua cirurgia, porque através do orifício que você acaba realizando nesse guia, você pode introduzir a sua fresa, ou seja, direcionar a inserção do seu implante em diferentes eixos, né? Então, isso não te traz uma precisão. Isso requer com que você, de certa forma, esteja ali identificando essas variações e executando o procedimento da forma assertiva ali, né? Enquanto que na cirurgia guiada, você vai ter um guia que ele foi planejado, ele é prototipado especificamente para aquele cenário, e que vai ter o que é o grande barato da história, essa anilha, onde você vai conduzir a sua fresagem, de certa forma, com a mínima, não digo nenhuma, mas com a mínima possibilidade de variação, e com isso te garantir um procedimento mais preciso, né, mais seguro em relação ao que foi planejado. Porque assim, se a gente, como eu falei, assim, não quer dizer que está errado, né? Poxa, a técnica sólida, você não usar, não quer dizer que você tem que usar sempre, em todos os casos. Eu gosto de usar em todos os casos, porque me dá uma segurança maior, mas não quer dizer que está errado. Mas assim, se a gente traçar um paralelo, né, fazer uma comparação, né, por exemplo, desse trabalho, um trabalho já de 2018, né, a gente costuma dizer que no digital, né, o hoje já está atrasado em relação ao que a ciência nos propõe, né? Mas um trabalho de 2018 que comparou você utilizar em um trabalho randomizado, clínico, controlado, então em topo de pirâmide aí de evidência científica, mostrando que se você utiliza, né, ele faz um comparativo, usar a técnica mão livre, utilizando uma cirurgia parcialmente guiada, quando você utiliza um guia apenas para uma fresagem inicial e realiza a sequência de fresagem complementar à mão livre, comparando com a técnica totalmente guiada. E o que traz como conclusão, de fato, é que a cirurgia guiada, ela hoje pode ser considerada o padrão ouro. Então, a gente parte do que de certa maneira, funciona, mas pode ser imprevisível dentro de uns cenários, né, para uma técnica que hoje é considerado o que a gente tem de maior segurança. Então, acho que esse talvez seja o caminho, né? É o que a gente tenta
trazer. Bom, mas diante disso, né, por onde a gente vai começar, né? Então eu quero começar, beleza, você me convenceu aí que é uma técnica que vai funcionar, como é que eu começo isso aí? Eu acho que o primeiro passo, né, é como tudo na vida, ele exige uma curva de aprendizado. Então, digo isso em função do seguinte, não pense que, poxa, pintou o caso mais complexo aqui para mim hoje, o caso pepino, aquele paciente sem osso, aquele paciente que, poxa vida, a gente já parte para estratégias mais invasivas. Beleza, esse caso aqui eu vou fazer cirurgia guiada, porque vai me adiantar. Uma situação de uma osteotomia absurda. Não, a ideia ela é o contrário. Eu acho que o primeiro caso de cirurgia guiada que você deveria fazer seria digo até não digo nem um primeiro molar, porque o primeiro molar às vezes pode ter uma dificuldade de acesso em função da abertura de boca do paciente, mas um pré-molar, com o paciente com uma abertura de boca enorme, com um osso pra caramba, sabe, num cenário que seria totalmente favorável para você começar com a técnica. E aí você vai dali ver a diferença, né, do que você levou de tempo aí para executar, enfim. Isso E a aí, gente vê muito, né, Igor? O pessoal querendo poxa, começar, pegando casos intermediários, casos complexos, e acaba tendo alguma dificuldade, porque não domina os processos, não domina muitas vezes o próprio kit que está operando, e acaba se frustrando com a técnica, né? Então, isso é muito ruim, né? Muito ruim mesmo. Eu acho que seu microfone saiu, Igor. Dá um clique aí. Fala alguma coisa? Não, eu acho que seu microfone está fora. Eu estou te ouvindo só pela sala. Não, acho que ainda está fora. O Ronaldo até comentou ali que concorda, né, para ir se adaptando, sentindo confiança. Com certeza, faz muita diferença. Não, eu acho que eu não estou te ouvindo. Vocês estão ouvindo o Igor, pessoal? Dá um retorno aí no chat, por favor. Eu acho que não. Pega um outro fone aí, o fone do lado. Trocando o fone aqui rapidinho, pessoal, para ver se melhora o áudio. O Rafa até comentou. Fala aí, Rafael, beleza, cara? Tá mudo. Que coisa também vai no microfone do notebook mesmo, né? foi? Foi, agora foi. Tô te ouvindo. Opa, beleza. Então a situação ideal, né, que a gente estava falando da frustração, né, da técnica, então da pessoa que começa com um caso complexo, né, e o caso complexo ele requer uma curva de aprendizado, porque tem detalhes, tem situações que de certa forma exigem ali um entendimento um pouco maior dos kits, um entendimento maior do processo. Então, quero começar primeiro, aquele primeiro molar, osso pra caramba, paciente com abertura de boca maravilhosa, aquele caso que você faria de olho fechado. Né? Obviamente é uma brincadeira, ninguém vai trabalhar de olho fechado, mas seria um caso simples. Eu acho que esse é o primeiro caso para começar, beleza? Eu, inclusive, vou mostrar um caso aí para vocês logo na sequência, que talvez seja o caso para começar, assim, sabe? Apesar de ter uma variação. Bom, então por onde começar, né? Você começa por um investimento, né? E esse é um investimento que ele tem que ser feito, né? Ou você negocia aí com um amigo, vê com uma possibilidade com a empresa, mas você precisa de um kit específico para a cirurgia guiada, né? O seu kit convencional de implante, ele não te dá a ferramenta necessária para trabalhar com a técnica. Então, as empresas, e hoje a grande maioria, né, quase todas aí estão no processo já de trabalhar com cirurgia guiada. Né, a gente falava muito isso já há alguns anos, olha, quem não tem, vai lançar, porque, né, no início poucas empresas tinham, e a coisa foi caminhando, e hoje, poxa, quem ainda não tem seu kit, certamente está para desenvolver, né, porque é uma
uma realidade. Então você precisa de um kit, e esses kits, eles possuem peças específicas, então eles possuem brocas que são prolongadas, né, porque o sistema, a gente hoje não tem tempo para isso, mas o sistema ele requer brocas maiores, né, de um comprimento maior, enfim, de detalhes específicos ali, chaves, e hoje tem uma variedade de kits, né, e isso até às vezes isso gera um pouco de dúvida, né? Qual kit que eu vou comprar? Às vezes a mesma empresa que você já trabalha tem 2, 3, 4 linhas de kits, né? Então essa é de fato o que as empresas, né, obviamente querem que você compre todos os sistemas, todos os kits, né? Essa obviamente né? E é o cenário, né? Mas eu acho que você tem que pensar aquilo que já é a sua rotina. Acho que a gente tem que procurar deixar a nossa rotina de trabalho ela o mais simples possível. Ela é eficiente, você tem que conseguir resultados, você tem que conseguir ter a entrega, mas você tem que tentar ser simples no seu dia a dia. Então, o que eu costumo dizer assim, a pessoa pergunta, não trabalho com guiada, qual kit que eu tenho que comprar? A grande verdade que a gente observa, assim, que todos os kits possuem, de certa forma, algumas vantagens e algumas desvantagens, sabe? Assim, você tem, obviamente, sistemas que saíram à frente, né, na técnica, então tiveram tempo de aprimorar, de adicionar peças, de adicionar estratégias que facilitam um pouco o uso da técnica, mas, de certa forma, os sistemas eles funcionam, sabe. Então, assim, se você já trabalha com implantes, "Poxa, eu sou cliente da empresa X há 20 anos, que me atende, poxa, está tudo bem, está tudo ótimo", é o teu sistema de implante de cirurgia guiada, não tem dúvida disso, sabe. Eu acho que, aprenda a utilizar a ferramenta da forma correta, aprenda a utilizar o kit, utilize da maneira correta, pense o planejamento do caso junto com quem está planejando, com a sua central, que tu vai ter sucesso, sabe, a chance de você conseguir resolver seu caso é muito grande. Então, assim, hoje as empresas, inclusive, estão dentro desse processo, né, evolutivo, né, se assim posso dizer, dos sistemas, né, hoje algumas empresas têm trazido variações, né, nessas peças, né, então o que a gente utiliza muito, né, nos kits mais convencionais, se assim posso dizer, são os tubos redutores, que é exatamente o que eu gosto muito desse termo tubo redutor, mas pode ser chamado de tubo condutor, tubo de broca, colher, enfim, tubo de condução, tem 1 milhão de nomes para a mesma peça. O que é, na verdade, um dispositivo que reduz o diâmetro da sua anilha para que você faça a sua fresagem, a sua condução no eixo que foi planejado o implante. É basicamente isso que ele faz, ele reduz a anilha para que você faça a condução, você faça o escalonamento da sua fresagem no mesmo eixo. Então, o tubo redutor. Mas qual é o problema? Ele exige uma mão a mais, você tem que ter uma mão que apoie esse tubo condutor, você tem que ter, muitas vezes, a abertura, o desenho do guia, tem que ter uma estratégia para isso. Às vezes um eixo muito posterior, você não consegue entrar com tanta facilidade com esse tubo condutor. Então, o que as empresas têm alterado, né? Volto a dizer, não quer dizer que o tubo condutor seja ruim, enfim, ele tem suas limitações, tem suas vantagens também de alguns sistemas. Então, o que as empresas têm feito é tirar o tubo condutor e realizar um desenho, né, do sistema, né? A gente não tem tempo hoje de falar do sistema como um todo, mas tirar esse tubo condutor e promover mudanças no sistema e trabalhar sem esse tubo, né? E com isso você ganha uma mão a mais. De repente é uma mão que vai apoiar o guia, uma mão que vai afastar um tecido. Isso é legal, né? Isso é bem interessante. Tem limitações, a gente não tem muito tempo de explorar isso hoje, tem alguns detalhes específicos ali que só quem trabalha sabe, né, da utilização das fresas, detalhe de utilizar broca, né, de perfilador ali inicial, enfim, tem detalhes que a gente precisa explorar um pouco mais, mas sem dúvida é uma evolução aí no processo. Deixa eu aproveitar, Igor, fazer dar 2 recados aqui. O primeiro, 2 professores aqui, 2 amigos que estão no chat, que eu preciso dar um alô. Primeiro aqui, por ordem de mensagem, foi o Max. Então, Max, boa noite. Grande Obrigado. Max. Grande amigo nosso. Queridão.
Max, para quem não sabe, pessoal, Maximilian Almeida no Instagram, dá uma olhada, produz muito conteúdo sobre cirurgia guiada, inclusive tem curso na área, super recomendado. E outro abraço aqui para o Bessa, professor Augusto Bessa. Grande Bessa. Fera brabíssima. Tem pesado aí lá. Vários projetos o Bessa tem, mas um último que chamou a atenção para mim foi o da mentoria para o pessoal que usa FGM Arxis ou para que quer conhecer o sistema da FGM Arxis, né? Que é bem interessante. Também pode procurar aí no Instagram o Bessa para dar um alô lá. Sei. Pô, ficou pesado, hein? Responsa, hein? Bessa e o Max, ferrou, sabem tudo. Abraço aí, meus amigos. Prazer contar com vocês aí. Então, vamos falar um pouco sobre o fluxo, né? Então, beleza, o que eu preciso de um kit? Né? Tá, e agora? Eu tenho ali meus casos, meus pacientes. Como é que eu comprei já meu kit, o que eu preciso fazer? Então, basicamente, a cirurgia guiada ela pode ser utilizada para casos totais, ou seja, o paciente que perdeu ou vai perder todos os seus dentes, e casos parciais, né, de situações de edentulismo parcial. Vamos falar primeiro sobre casos parciais, tá? Então, caso em que o paciente tem uma perda unitária, uma perda múltipla, no entanto, segmentada, né, ou seja, casos que não são casos totais, né, casos parciais. O primeiro passo é você ter a digitalização da boca do seu paciente. Então, você precisa necessariamente obter a boca do seu paciente, né, o modelo do seu paciente dentro de um ambiente virtual. E você pode fazer isso de duas formas. Você pode, através de um scanner de bancada, peço desculpa, pessoal, que através da maneira que a gente está projetando aí, os vídeos não vão rodar, tinha alguns vídeos aí, mas acho que pela imagem aí dá para a galera entender bem. Porque os slides projetados aqui são em PDF, pessoal. Então não vai aqui tinha um vídeo aqui que, na verdade, é um scanner de bancada, né? Então, o que você pode fazer? Né? Você pode moldar o seu paciente, né? E aí, algumas dicas, né? Se você for moldar o seu paciente, utilize ou silicone de adição ou um poliéter. Vou te dizer isso por um motivo. O silicone de adição e o poliéster são materiais que apresentam alta estabilidade dimensional. Então, você tem a possibilidade de vazar, de fazer o seu modelo num tempo maior. E esse tempo maior, eu te recomendaria, né, que seria o envio para um laboratório de prótese. Porque, assim, vamos na rotina. Eu sou clínico também, né? Eu estou aqui no meu Planning Center, trabalho aqui, mas a gente está lá diariamente na clínica, né? Como é que você vaza seus modelos no seu consultório, na sua clínica ali? Você tem espatuladora a vácuo, você proporciona pó e líquido do gesso, você tem ali o vibrador, você tem toda a estratégia para produzir um modelo de gesso extremamente fiel? Se sim, né? E além disso, se você respeita os tempos, por exemplo, fiz uma moldagem com alginato, beleza, aquele alginato top. Você tem ali, na hora, fazer seu modelo de gesso, conseguir, o meu alginato é de 5 dias, é de 10 dias. Beleza, faça seu modelo. Mas se, eventualmente, você tiver qualquer pequena ali deformação no processo, seu guia não vai encaixar. De fato, você vai ter uma desadaptação do guia. Então, é um cenário que a gente sabe que o material distorce, né? Então, fiz com silicone de condensação. Você tem até uma hora ali para fazer o modelo. Senão você manda para um laboratório de prótese que ele vai utilizar uma espatuladora a vácuo, vai gerar um bom modelo, um modelo sem distorção. Esse modelo ele vai ser levado para um scanner de bancada. Hoje, grande parte dos laboratórios de prótese possuem um scanner de bancada, então se o seu laboratório trabalha com zircônia, por exemplo, ele tem um scanner de bancada. Em algum momento do processo ele vai utilizar ali e trabalhar, né, dentro desse fluxo. Então você pode pedir para ele digitalizar o seu modelo. Né? Então, é uma forma de se fazer. A outra forma é através do escaneamento intraoral, né? Que você pode ter, né? Você pode fazer um investimento, né? Não é um investimento baixo, né? Hoje ainda é um investimento importante, né? Um investimento que ele provável, né? Para muitos profissionais serem rentável, né? Logo após, né? De um tempo, mas ainda é um investimento. Então, o que você pode fazer é solicitar esse exame, né, para o seu paciente. Então, ao invés de você ter o scanner no seu consultório, o que você pode fazer é fazer um pedido que hoje grande parte, né, uma boa parte, né, das clínicas radiológicas no país possuem um scanner intraoral.
Então, quando você for solicitar ao seu paciente, né, a tomografia, a gente vai falar já dela, você vai pedir também um escaneamento intraoral e a clínica vai te enviar esse arquivo e você tem a digitalização da boca do seu paciente. Então, ou através da digitalização do modelo de gesso, ou através do escaneamento intraoral. E o que a gente precisa, na verdade, é de um arquivo digital que me permita ser manejado no software que nós vamos utilizar. Então, o que acontece? Quando você obtém o escaneamento intraoral, o seu arquivo digital, dependendo do scanner que você utilizou, ou seja, da marca que você está trabalhando, ele vai te gerar um formato de arquivo, né, o que é chamado de arquivo proprietário, que é um arquivo que contém cores, é um arquivo que contém grande parte das informações, né, do paciente, contém textura. Então, é um arquivo completo, ele é um arquivo muito pesado. Só que o que acontece? Esse arquivo proprietário, ele não é compatível com todos os softwares, ele vai ser aberto e compatível com o software daquela empresa. Então, isso passa a ser um problema, principalmente para que você possa trabalhar dentro de diferentes softwares e até mesmo dentro das centrais de planejamento, como aqui, por exemplo, aqui no meu Planicentro, a gente trabalha com vários tipos de software, então isso limita. E aí, qual que é a questão? Você precisa solicitar essa clínica radiológica o arquivo que é chamado arquivo STL, que é o arquivo universal, é o arquivo que é permitido, né, que te dá a possibilidade de trabalhar em vários softwares. Então, o arquivo STL, aqui era um videozinho desse arquivo, mas o que vocês vão ver é que é um arquivo que não tem cor, tá? É um arquivo que tem uma certa perda de informações ali no processo, mas você tem ali, de certa forma, a possibilidade do manejo em diferentes softwares. Então, você precisa solicitar o arquivo STL. E o segundo passo, né? Então, só repetindo, o primeiro passo, modelo digitalizado do paciente, pode ser obtido através do escaneamento do modelo de gesso ou através do escaneamento intraoral, e o que a gente precisa é o arquivo STL. Segundo passo, a tomografia do paciente. E aí tem uma mudança nesse processo. Primeiro, falando rapidamente sobre FOV, né, que é o campo de visão do tomógrafo, por que abrir um parêntese para falar do FOV? Porque quando você for solicitar a sua tomografia para o paciente, você precisa solicitar o arquivo da arcada completa desse paciente. Então, vou fazer um implante no incisivo central superior direito. Vou pedir a tomografia da maxila completa. Então, essa é uma mudança no fluxo. Porque você precisa captar toda a arcada do paciente, porque o que a gente vai fazer? Vai ter um momento do planejamento que a gente precisa alinhar o escaneamento com essa tomografia. Então, se nós temos poucos pontos, né, de união, isso pode ser com que a gente não consiga um bom alinhamento. Então, se nós temos, por exemplo, restaurações metálicas, paciente com implantes, fica impossível o alinhamento. Então, a gente pede, né, e solicita que seja feita uma tomografia da arcada completa. E aí, falando sobre FOV, né, o que você vai precisar trabalhar com FOV intermediário. Então, trabalhar com uma clínica que tem um tomógrafo que te dê a capacidade de pegar uma arcada completa do paciente, tá bem? Então, isso é um detalhe importante. Segundo detalhe é que, ao solicitar essa tomografia, nós vamos solicitar o arquivo DICOM dessa tomografia. O arquivo DICOM, ele é o arquivo completo da tomografia, ele é o arquivo, como pode dizer, um arquivo cru, né? É o arquivo que sai ali do tomógrafo. Porque, na verdade, quando a gente solicita, o que a clínica faz? Da maneira convencional, né? A clínica, ela vai lá, fatia a sua tomografia, né, em vários pedaços, e ela seleciona pedaços, seleciona fragmentos dessa tomografia, coloca em um layout, né, em um papel de impressão, e você recebe isso impresso, as fatias da tomografia, né? E, na verdade, o arquivo DICOM é o arquivo que contém todas essas fatias, é o arquivo que contém todas essas informações. Então, você precisa solicitar esse arquivo para o seu paciente, o arquivo DICOM. É basicamente a diferença entre planejar em 2 dimensões e planejar em 3 dimensões, né? Exatamente. Planejar por cortes e planejar tendo um paciente virtual em 3 dimensões na sua frente. É um abismo de informação, né? É exatamente essa a ideia. E aí, o que é legal nisso, assim, porque isso você consegue, inclusive, mudar um pouco o fluxo com a sua clínica radiológica. Então, você pode conversar com a radiologia que te atende, enfim, que você já é parceiro, e criar um fluxo que você não precisa dessa parte impressa dos seus arquivos. E isso para o paciente é bom, porque fica mais barato. Claro que ele pode pagar e, enfim, ter esses arquivos impressos quando quiser, mas para o paciente é bom. Para você
que vai mudar esse fluxo, né? E você pode utilizar, por exemplo, o arquivo DICOM para abrir em softwares abertos de análise, né? A gente também não tem muito tempo para falar disso hoje, né? Mas você tem uma forma de abrir o DICOM num software no seu computador, num software gratuito, e fazer toda essa análise que a clínica faz para você. Então, além de você não ficar com aquele monte de pasta de paciente acumulando na sua clínica, né, de exames impressos, né? Então, o que você passa a fazer é ter uma pasta no seu computador, no seu HD externo, que seja, na nuvem, em que você carrega e coloca todos esses arquivos do paciente lá e você tem o arquivo original, né? Nada melhor do que o arquivo original. Então, você passa a solicitar o arquivo DICOM do seu paciente. E aí, sugestões, né? Você quer trabalhar no fluxo para não ter problema? Peça ao seu a clínica, né, faça na requisição que seja feita uma tomografia com afastamento de tecidos moles, né, a técnica do professor Januário, em que você consegue ter a visualização ali das estruturas nobres ali mais importantes, mas a importância para a técnica, vamos trazer isso para a cirurgia guiada, propriamente dito, para o planejamento, né, principalmente, eu acho que para a técnica é importante, porque você tem um conhecimento anatômico melhor, né, em relação à espessura gengival, em relação a toda essa estrutura do complexo periodontal, mas você consegue, na hora de fazer o alinhamento entre os arquivos, né, você consegue ter uma visualização melhor da mucosa e ter uma maior garantia de que esses arquivos estão alinhados. Então, o que vai ser feito é basicamente o seu paciente utilizar um spandex, né, no momento da tomada, né, no momento do exame tomográfico. E aí a gente vai conseguir ter um arquivo, né, um exame tomográfico de melhor qualidade, no sentido de obter um bom alinhamento com o escaneamento, né? Então isso ajuda Ainda muito. Pedro, no bate muito assunto, nessa técnica, né, no assunto de tomografia, pessoal, além do Spandex, que faz muita diferença para cirurgia guiada, muita, tomógrafo, pessoal, não é tudo igual, tá? A gente tem diferenças abissais de qualidade de um tomógrafo para outro. E às vezes em cidades grandes, sabe? Onde não é por falta de acesso, né? As melhores clínicas, os melhores equipamentos. Então, procurem saber, procurem informação, porque tomografia não é tudo igual, beleza? Isso é verdade. Dá muito trabalho para a gente às vezes aqui, né? E outro detalhe, a tomografia do paciente feita em desoclusão. Por que em desoclusão? Porque os pontos, muitas vezes o próprio software já faz o alinhamento automático, e hoje está cada vez melhor isso, né? Feito de uma forma muito rápida. Só que o que ocorre? Às vezes não, às vezes a gente precisa fazer esse alinhamento de forma manual, e a gente utiliza pontos de referência, e esses pontos de referência ficam na superfície oclusal. Então, o ideal é que seja feita em desoclusão essa tomografia, para que a gente tenha pontos na oclusal para conseguir um bom alinhamento, que é importante para a sequência do caso. E aí isso vai ser levado para o software, né, vai ser feito o alinhamento dos arquivos e o planejamento. Então, vai ocorrer aqui também, tinha um videozinho mostrando um pouquinho do planejamento, né, que a gente vai deixar para falar também num outro momento, num próximo Study Club, a gente pode trazer o Diegão aí um pouquinho. Ô Igor, deixa eu só aproveitar que a gente falou de Legal, essa afastamento. perguntinha aí, que isso, hein? O negócio tá já responde aí ao Leandro aí, só porque ele já falou de Grande afastador Leandro, tudo labial, aí a bem? gente Boa já... noite aí, obrigado pela pergunta, tá? Para quem usa afastador labial, atrapalha ou pode deslocar o guia? Está dizendo no momento da cirurgia, né? Tem que ficar afastador que você diz é tipo um spandex, um afastador de lábio ali, seria isso? Provavelmente. Ou um Minnesota, um afastador cirúrgico. Eu só não entendi qual é esse afastador, mas pode, né? Assim, tem que ficar atento a onde vai estar batendo esse afastador, né? Na verdade, o guia, ele, na hora de desenhar, a gente busca áreas de retenção, então ele tem uma boa retenção normalmente, não é tão simples assim deslocar, claro, dependendo do número de apoio, né? O número de dentes ali para a estabilização do guia, isso interfere, né? No Talvez processo. um pino de fixação Em alguns possa casos a gente utiliza tocar. pinos de fixação para estabilizar o guia, mas de certa forma o que a gente faz também às vezes não estender muito, né, o desenho do guia para fundo de saco exatamente dentro desse pensamento, né, para comprometer menos essa interferência, mas é importante a gente por isso que as empresas têm desenvolvido esses kits killers para você ter uma mão a mais, para que o guia, você tenha uma mão a mais, pelo menos, para poder apoiar e sustentar o guia. Ajuda, né? Além de pinos de fixação, enfim.
mas só ficar atento, né? Pode acontecer, mas o guia, de um modo geral, ele é bem estável. Então, pessoal, vou trazer um casinho rapidinho aqui, um caso que, veja bem, é uma paciente que já tinha alguns implantes instalados, está num processo ainda de tratamento ortodôntico, mas, de certa forma, já tinha criado um espaço ali numa região posterior. Aqui tinha um vídeo também, não vai dar para a gente ver o vídeo, infelizmente, mas esse espaço já determinado ali para o ortodontista, e precisava ali de um implante até para auxiliar de ancoragem ali, enfim, dentro do processo. Seguimos o caso, né? E o caso aqui daria para a gente ver um pouco melhor. Acabou criando, né, dentro da ortodontia, um espaço para mais um pré-molar ali, tá? A paciente ficaria sim com 3 pré-molares ali dentro do processo do que foi a movimentação, o tratamento ortodôntico dela, dentro das limitações. Então, é um caso que tinha osso pra caramba, bastante osso, né, para o implante ali, um implante selecionado foi um implante 3,5, um 3,5 por 11,5, se não me engano, ou um 3,5 por 13, agora estou na dúvida, acho que 3,5 por 11,5, mas é uma classe 1, né, de Chapasso e Casentini, né, a gente tem osso, né, suficiente para instalar o implante no posicionamento protético correto, mais uma classe 1 de Chapasso Casentini modificada, né, porque a gente tinha um defeito de volume ali na região. Então, é esse caso, né? Então, foi feito o planejamento, né? Todo o desenho dentro do arquivo STL da tomografia, do software. E aí, esse é o caso. Então, veja, a gente tem um defeito de volume ali, um defeito de espessura, e que, veja bem, eu poderia muito bem trabalhar, sabendo que eu tenho osso, né? Eu poderia trabalhar esse caso sem abertura de retalho, porque o meu guia não tinha necessidade de uma regeneração óssea ali nesse caso. Poderia muito bem ter trabalhado com um punch, enfim, aquela cirurgia que você demora mais para anestesiar o paciente e começar a sua cirurgia do que para operar mesmo. E essa é a grande verdade. Estabilizou o guia, anestesiou, fresou, instalou o implante, acabou. É muito rápido. Mas eu optei, nesse caso, por fazer uma abertura de um retalho, para melhorar um pouco esse volume horizontal ali. Então, abri um retalho mucoperiosteal total, poderia ter feito outras técnicas, poderia ter feito técnica do rolo, poderia ter feito algumas variações ali dentro do processo. Essa foi a minha opção. Fiz uma incisão na crista, abri o retalho e parti para a fresagem, né? Então, o guia em posição, fresagem, instalação do implante, né? Então, observe, a fresagem foi feita e o implante exatamente onde foi planejado no guia, né? Então, isso é um barato. E aí, o que realizei também, eu fiz um enxerto do tuber. Então, fui na tuberosidade da paciente, tuberosidade volumosa pra caramba, falei, opa, é você mesmo. Então, fui lá, tirei o enxerto conjuntivo do tuber, posicionei ali pela vestibular, tive uma estabilidade boa do implante, e optei por colocar um cicatrizador também convencional. Poderia já ter provisionalizado a paciente também, tá? Já ganharia ali já um condicionamento tecidual inicial, mas optei também até para conseguir esse ganho de volume, para que o tecido conjuntivo repousasse bem ali, tivesse, enfim, uma manipulação tecidual posterior. É o que foi feito. Então, pós-operatório imediato, a gente observa o cenário clínico, a evolução do caso. Aqui uma radiografia de acompanhamento, né? A gente vê a posição, tecido maturando, e aí o legal do tuber, né? Isso, né? A capacidade hiperplásica que ele tem, né? Então a cirurgia termina com volume e depois da cicatrização ela fica com volume melhor ainda, né? Então como a gente começa, né? E aí agora com o processo seguindo, né? Então eu segui com o caso, né? Ainda é um caso que ainda não foi finalizado, é um caso que a orto ainda está trabalhando com essa paciente. Então, eu fiz um escaneamento, né? E o Leandro Arruda, lá do Centrolab, foi quem fez um provisório ali pra gente, né? E aqui com o provisório em posição, tive que ajustar bastante a oclusal do dente ali, porque o superior instruiu, então, processozinho ainda acontecendo ali, mas veja, a gente consegue, né, uma mudança legal ali no volume, utilizando a técnica de cirurgia guiada para um caso simples, um caso que eu poderia fazer sem abertura de retalho, né, um caso redondo, é o caso para começar, o que eu falei. Então, o que eu fiz foi algo mais que foi associar um enxerto conjuntivo, uma manobra simples, né, sem maiores... Ô, Igor, esse caso puxou um gancho aqui que eu acho bem, bem bacana de falar, cara, que é a questão de cirurgia guiada sendo associada à cirurgia sem corte, né, a cirurgias flapless, tanto parte comercial quanto de alguns
speakers da área, ou às vezes de empresas, e às vezes os próprios colegas vendendo isso para os pacientes, né? E assim, pessoal, a gente está nessa há quase uma década já, tanto planejando quanto operando, reabilitando, e assim, pessoal, é furado esse discurso, tá? Com toda franqueza, não entrem nessa. Por diversas vezes, por se tentar vender um procedimento sem cortes, por assim dizer, você não vai estar oferecendo o melhor para o seu paciente. Você não vai estar tendo a melhor visualização do campo cirúrgico, não vai estar utilizando as melhores técnicas. Há situação onde vai poder ser feito o procedimento flapless, com certeza. Mas, numa grande parte dos casos, vai estar melhor indicado trabalhar com retalho. Não, isso e principalmente nesses casos complexos aí, né? Sim, aí casos que não tem nem o que fazer, mas, por exemplo, um implante unitário, por exemplo, muita gente já pensa automaticamente em fazer sem retalho, sendo que existem vários outros fatores ali, né? Às vezes tipologia óssea, às vezes manipulação de tecido mole, coisas que deixam como de ser... esse aí, ó. Exatamente. Um caso como esse poderia ser feito tranquilamente, sem abertura de retalho. A grande questão, assim, aí entra outros critérios, né? Já está um tempo, né? O paciente chega um tempo, ele começa a se queixar do acúmulo de alimento ali, para essa perda de volume, dificuldade de higienização. Então, acho que foi legal a estratégia aí do retalho, a gente conseguiu um arcabouço bacana ali. Bom, então vamos seguir, vamos falar para casos totais, né? Vamos passar um pouquinho desse fluxo. Em casos totais, né, a gente tem um fluxo um pouquinho diferente. Casos totais, a gente pode dividir em casos do paciente que já é dentado total, ou seja, o paciente que já usa uma prótese total, e aquele paciente que tem dentes ainda remanescentes, que você vai extrair, fazer uma osteotomia, enfim, um processo um pouco mais complexo. Como a aula de hoje é sobre como começar, essa situação de dentes remanescentes, ela não é para quem vai começar. Então, a gente vai deixar para um outro bate-papo, tá? Para um próximo Study Club, a gente vai entrar um pouco mais nesse tipo de cirurgia específica, né? Trabalhando um pouco mais nessa parte avançada. Mas para quem vai começar, o seu caso, ele pode até ser um caso, né, de um paciente edentado total, mas que tem osso para caramba, que tem um cenário favorável, tá? Volto a repetir, recomendo que seja unitário com osso para caramba. Essa é a indicação para o meu primeiro caso. Agora, se você tiver mas o paciente está na agulha aqui, pedindo para ser operado, osso para caramba, aí ele é teu caso, vamos nessa, beleza? Paciente edentado total. Então, o paciente edentado total, ele é um paciente já usuário de prótese. Se ele não é, ele precisa fazer uma prótese nova. Ele precisa ter uma prótese. Então, ele começa de uma prótese total. E aí a pergunta que se faz é, a prótese total que esse paciente usa, ela está adequada ou não? Se ela estiver adequada, e está adequada, eu me refiro à posição dos dentes, à dimensão vertical de oclusão, a anatomia, não digo anatomia, mas a posição dos dentes de uma forma geral, adaptação à mucosa, porque aquela PPR que virou uma PT, sabe aquela PPR que o paciente vai perdendo um dente, aí vai colocando um dente aqui, outra colar, aquela prótese total quebrada, já muito desgastada, ela não serve. Porque, basicamente, o seu guia cirúrgico, ele vai ser pautado nessa prótese do paciente. Então, essa prótese, ela tem que estar bem adaptada, ela tem que ter referência protética adequada para que você tenha uma cirurgia segura. Senão, não adianta. Né? Então, se a prótese está adequada, se é uma prótese que, poxa, está nova, a prótese está nova da paciente, tudo certinho, dimensão vertical, o que você vai fazer basicamente é garantir, se assegurar de que ela de fato está bem adaptada. Então, é uma prótese antiga, mas que o paciente está tudo bem, está bonita, faz um reembasamento da prótese, garante de fato que ela tem que estar em contato com a mucosa do paciente 100%. Tá? Então, não pode ter áreas de vácuo ali, áreas de ar, porque eu já vou mostrar o problema. Então, o que você vai fazer é reembasar e vai gerar um guia tomográfico, que a gente vai falar já. Se ela não está adequada, vamos embora. Placa base, plano de cera, monta dente e vai fazer uma prótese nova para esse paciente. Tá? Esse é o caminho. Começar uma prótese nova para depois você gerar um guia tomográfico. E o guia tomográfico ele vai ser gerado a partir da prótese do paciente, que ele já usa. Então, o que você vai fazer é pegar uma broca esférica, tá? Uma broca aí de até 1,5 ali de diâmetro, que você vai fazer entrar metade de uma ponta ativa de uma broca. Essa broca, inclusive, que está na foto, está grande.
tá? É pequeno, pessoal, Uma pequeno. broca pequena. Já vai ter um caso mais à frente que eu vou mostrar o que a gente recomenda. Uma broca 10, 14, sabe uma broquinha diamantada? Pode ser uma broquinha diamantada ou uma de peça de mão, uma 10, 14, uma 10, 16, tá? E você vai entrar metade da pontativa da broca, é mais que o suficiente, tá? E você vai criar nichos nessa prótese, tá? Então reparem, esses nichos estão enormes. Eu tenho que refazer esse slide, hein? Eu tenho outro pronto estão aqui, a enormes. gente manda aquele lá. Esses nichos estão enormes. Então, o que você vai fazer? Você vai criar esses nichos na prótese de 4 a 5 marcações. Não precisa fazer alternado. Em alguns casos até ajuda, tá? Assim, dependendo, mas às vezes gera mais confusão na hora de identificar os pontos. Então, não faz muito ponto também, que não, você acha que tá ajudando, mas na verdade não tá, que às vezes fica difícil de saber qual o ponto ali. Então, você trabalhando ali 5 pontos, fazendo da maneira correta, 5 nichos, você vai conseguir passar a informação que a gente precisa. E aí, qual que é o detalhe? Esse nicho, ele não pode transfixar a prótese, tá? Porque tem que ter uma espessura remanescente adequada de resina na parte interna. Eu já vou mostrar o porquê. O que você vai fazer? Você vai preencher esses nichos com marcador radiopaco, que pode ser gutta-percha, resina composta, sulfato de bário, né? Não tem necessidade de trabalhar com sulfato de bário, mas pode ser utilizado, porque também é radiopaco. Mas ideal é resina composta. Tá? Vai te pegar uma resina composta, pode ser uma resina composta, inclusive gengival, para você não estragar a prótese do seu paciente. Né? Tem várias aí no mercado que vai ficar pouco aparente, mas é uma marcação tão pequenininha, não é uma marcação grande como essa aí da foto, tá bem? É uma marcação bem pequena, fica bem discreto e não atrapalha a prótese. E aí, porque o que acontece é isso, olha só, quando a marcação ela é muito profunda, ou um material muito radiopaco, ou uma marcação muito grande como essa, gera esse tipo de artefato. Porque o que a gente vai fazer? A gente vai tomografar essa prótese. E esses artefatos, eles podem vir para dentro da prótese. E o que acontece? O seu guia cirúrgico, ele é uma cópia da tomografia da sua prótese. Então, se a sua tomografia da prótese tiver esse artefato interno, o seu guia cirúrgico vai ser desenhado com esse artefato interno e não vai adaptar. Entendeu? Então, não pode ter. Então, por isso que é importante realizar uma marcação pequena, que esse tipo de artefato não vai acontecer. Beleza? Esse preparo da prótese, pessoal, com capricho, com carinho, a gente fez até um documento só para isso, um PDF só para isso. Esse preparo, ele é inegociável, pessoal. Não pode ser desprezado, menosprezado, feito de qualquer jeito, porque simplesmente não dá certo. E aí, quando não dá certo, o paciente precisa repetir exame. Então, começa a gerar aborrecimento, né? Atraso na demora do trabalho, às vezes até desistência, porque não quer ficar repetindo. E, assim, realmente não dá para negociar esse preparo correto para o exame de duplo Tycon. É isso aí. E aí, outro detalhe, outra coisa que é inegociável também é em relação à adaptação da prótese. Essa também é inegociável porque isso vai gerar uma imprecisão muito grande. Então, o que acontece? Vocês estão vendo aí a imagem da esquerda, né? O que está inadequado é uma prótese desadaptada da mucosa. Porque o que acontece? Quando a gente faz o exame, executa a tomografia, e a gente vai explicar já o próximo passo, a gente enxerga essa camada de ar, né, essa área radiolúcida entre esse desenho, né, essa linha no de baixo, na imagem inferior azul, na imagem superior em marrom, ali em bege. O seu mouse aparece, se você quiser passar aí. Deixa eu ver. É mesmo. Parece aqui? Parece, né? Então, aqui o que a gente tem, a linha marrom, né, o que seria o desenho da prótese, e aqui a gente observa o que é de fato a mucosa do paciente. Então, existe uma área de desadaptação aqui. Beleza, tem essa área de desadaptação, mas isso não é um problema. Não, isso é um problema. Por que isso é um problema? Porque no software de planejamento, o que é interpretado como sendo a mucosa do paciente é, na verdade, a área interna da prótese. Então, isso pode ter uma variação em relação à posição da sua anilha e botar tudo a perder a instalação do seu implante, a posição. Casos limítrofes, então, isso pode ser um grande problema. Então, se é um caso, osso pra caramba, um cenário totalmente favorável, uma desadaptação mínima, um cenário que o paciente tem dificuldade de repetir o exame, pondera-se. Mas, de certa forma, é algo que pode te levar a um procedimento impreciso, né? Então, a adaptação da prótese ela é muito importante. E o que acontece? Quando a gente recebe a tomografia, a gente consegue enxergar se há essa desadaptação ou não.
tá? Então, alguns detalhes, assim, o que para isso é importante? Você vai fazer as marcações e para minimizar a chance, né, disso acontecer, porque o que acontece? O paciente vai fazer a tomografia, ele às vezes morde aquele dispositivo do tomógrafo e desloca a prótese. Então, para isso, o que você vai fazer? Você vai fazer um registro do seu paciente. Você vai fazer um registro em silicone do seu paciente para que você garanta a estabilidade, a estabilização dessa prótese, tá? Para que não tenha essa área de ar, né, entre a mucosa e a prótese. Então, você vai fazer esse registro, vai orientar o seu paciente a como utilizar no dia do exame, vai mostrar para ele, olha, coloca aqui o dispositivo, porque, claro, o radiologista ajuda, né, dependendo da clínica, tem clínica que já é bem orientada a isso, mas você tem que ensinar o seu paciente, até para ele sentir isso na boca, ele consegue sentir se está adaptado ou não, de certa maneira, ele consegue ter essa avaliação. E aí o que você vai fazer? Você vai pedir ao seu paciente basicamente 2 tomografias. É uma tomografia do paciente utilizando a prótese, né, utilizando o guia e o registro, e uma segunda tomografia que é somente da prótese do paciente, só da prótese, em uma superfície radiotransparente, tá? A gente recomenda até um isopor bem espesso, né? Apresentei aí seu radiologista com sorvete, desses sorvetes que vendem, né, nessa embalagenzinha de isopor, né? Dá de presente o radiologista, ele vai gostar, ele vai adorar. Tá? E você utiliza e vai ser a base de apoio do seu guia tomográfico, tá bem? Então você vai fazer 2 tomografias, as 2 tomografias em formato DICOM. Então o que a gente vai ter no resultado da tomografia? A gente vai ter os pontos radiopacos, né? A gente consegue trabalhar com a segmentação das tomografias, tanto a tomografia do paciente com a prótese quanto da prótese, identificando os pontos radiopacos, e nós criamos, então, pontos de alinhamento através desses artefatos, e a gente consegue, então, alinhar a tomografia do paciente utilizando a prótese com a tomografia da prótese. E com isso, aqui vocês, infelizmente, estão perdendo aí um vídeo aí, depois a gente carrega esses vídeos aí, essa aula para vocês aí, mas o fato é que a gente consegue ter a referência da estrutura óssea do paciente sobreposta à referência protética da prótese total que ele utiliza. Então, você vai conseguir planejar os seus implantes sabendo a emergência na prótese total que ele vai utilizar. Então, você consegue fazer esse planejamento sabendo o mini pilar que você vai utilizar, sabendo a angulação do pilar que você vai ter que trabalhar, sabendo o direcionamento desse seu implante. Então, isso te traz, né, uma segurança bem legal para a cirurgia, né? Quem nunca ficou lá quebrando a cabeça, termina o protocolo, né, a mão livre, vamos lá, vamos ver a angulação, bom, bota 17, não, vira para cá, não, vamos pro de 30 que vai ser melhor. Né? A gente sabe que essa é a realidade, né? E com isso a gente consegue, a parte para a cirurgia já tendo uma ideia, inclusive da altura do transmucoso. Então, isso é legal, né? Você já vai para a cirurgia já tendo uma noção do que você vai precisar ali de componentes, né? Na verdade, você faz a cirurgia antes de fazer a cirurgia, né? Sim, isso é lindo, né? E aí você, através do planejamento, né, a gente, aqui no meu Planicentro, a gente grava um vídeo, né, para o profissional, a gente recebe isso através da nossa base de dados aqui pelo site, grava um vídeo, né, explicando o planejamento que você, dentista, pediu para ser feito, né, tem uma ficha de pedido, você vai orientar o planejamento ele não é nosso, né, a gente, na verdade, nós somos aqui uma extensão do seu pensamento, sabe? Acho que esse é o caminho, assim, porque, poxa vida, acho que um barato aqui do meu Planicentro é que todos nós operamos, todos nós reabilitamos, a gente está ali no mocho, né? E nós temos as nossas filosofias de trabalho, que a gente acredita, o que a gente imagina ser o melhor, mas o que a gente imagina não necessariamente é o melhor. Né? Às vezes, entre a nossa própria equipe, a gente não consegue padronizar tudo, né? Porque isso é um fato, né? São formações completamente diferentes, né? Imagina atender colegas do Brasil inteiro, né? Então, quanto mais informações, quanto mais instrução a gente receber, mais assertivo a gente vai ser. Exatamente. Então, assim, o que a gente vai fazer é transferir, mesmo que muitas vezes eu não, às vezes a gente não concorda, né? E não tem que concordar, o planejamento é seu, o planejamento é do dentista, né? A responsabilidade do caso, de certa forma, né, na condução do caso, ela é do dentista, né? Então, nós somos basicamente um porta-voz do processo, né? A gente
vai Instrumento, né? transferir o que o dentista quer para o software, né? E aí a gente, através de vídeo, a gente vai discutir, a gente vai avaliar. Claro que nós damos, nós passamos as nossas considerações sobre o caso, né? No que a gente entende também. E aí esse vídeo, né? Depois da aprovação, né? Depois da concordância do caso, né, o guia ele é impresso, né, o guia total ele sempre vai ter esse dispositivo, né, do pino de fixação para estabilização do guia, já que não tem os dentes, né, então ele vai ser estabilizado através desse pino de fixação. Aqui, né, pena nos vídeos aí, mas a grande questão é que nos casos superiores, né, o que a gente estava vendo aqui nessa imagem, né, um guia total superior, é um guia que é apoiado no palato do paciente, né, então é sempre importante ter uma boa cópia ali do palato também, e aí fica até uma dica também, uma sugestão, né, se tiver colegas aí que já trabalham com a técnica, né, que não, já estão em casos mais avançados aí, por exemplo, caso que o paciente tem dente ainda, que vai extrair, no escaneamento, pessoal, copiar sempre muito bem o palato do paciente, tá? Porque isso aí é uma diquinha que, poxa, às vezes ajuda muito no desenho do guia pra gente, sabe? E aí isso vai te dar, a gente sabe que, é o que eu falei, assim, a gente tá na clínica, a gente sabe a dificuldade que é, às vezes, chamar o paciente e falar assim, olha só, vai ter que ir lá de novo. Nossa, isso é duro, né? E a gente, É. E sabe às que é vezes o duro. pessoal que escaneia não tem o hábito, né? Porque não usa o palato para nada, né? Não usa, Na vai rotina. fazer prótese. É. Não usa o palato, né? Mas para apoio faz bastante diferença. Faz muita diferença. Então o que acontece é que na maxila, o guia ele é apoiado no palato e, poxa, vai bem, né? Tem todo o palato da prótese, né? E normalmente a estabilização é bem tranquila. O problema que a gente tem, às vezes, é no inferior. Então, porque o inferior tem pouca estrutura, né? Muitas vezes é um rebordo muito atrófico, um rebordo bem reabsorvido. Então, o apoio, a estabilização do guia ela é um pouco mais difícil. Então, o que a gente faz nos guias inferiores, tá? Isso praticamente vai em todos os guias, né? Totais, dentro do protocolo de duplo DICOM, é um guia duplo, né? Um guia que ele é bipartido, é um guia que tem uma peça que contém os dentes, né? Para que o paciente possa, então, ocluir com o antagonista e aí ser feita a fixação, e aí, num segundo momento, é retirado esses dentes, né? Essa parte dentada do guia, e aí você tem as anilhas ali já para a sequência cirúrgica. Então, vamos um caso aqui para vocês verem, é um caso que, poxa, uma delícia poder mostrar, um caso que foi feito lá pelos nossos alunos, lá no curso de especialização em implantodontia, lá do Instituto Capacité, em Teresópolis, né, quem fez o caso aí conduziu foi a Patrícia Teixeira, o Ralph, né, que hoje está no nosso time aí, e a Kelly, né, eles conduziram esse caso aí de um paciente que já era usuário de uma prótese total. A foto não está de cabeça para baixo, tá, pessoal? Não está numa oclusão correta. Era esse o padrão oclusal que ele tinha já há muitos anos na prótese total que ele usava. E o que é engraçado é que o irmão dele também tinha o mesmo cenário, né? São dois grandes pessoas assim que perderam os dentes muito jovens e esse era o padrão, né? E aí, claro, essa prótese ela não me serve. E ela não pode ser utilizada como uma referência. Então, todos os passos, né, para uma nova prótese total feita, né, moldagem do paciente, placa base, plano de cera, tudo dentro tem que ser dentista, né? Não, a gente tem que lembrar aí desses passos. Então, tem que fazer uma prótese total. Só na montagem em cera o camarada já apaixona já, né? No tratamento. Já muda ali de cenário, né? Também era um cenário que não estava favorável, né? Então, e aí, pessoal, veja bem, esse caso foi um caso feito um curso, tá? O nosso curso lá, ele é um curso mensal, ele é um curso de 3 dias, mas uma vez por mês, tá? Que a gente vai para Teresópolis. Então, o tempo, ele é de certa forma, um problema ali para os processos. Então, assim, montou dente, provou, aí a gente precisaria de um mês seguinte para ter a prótese do paciente. Então, o que nós fizemos aí? Não é a recomendação, tá bem? Não é o que a gente recomenda, tá? Mas o que nós fizemos? Nós duplicamos a montagem de dentes em cera. Por que não é o que eu recomendo? Porque no momento de tirar, você pode acabar soltando o dente, perdendo a referência que já estava toda ali estabelecida e acabar atrapalhando o seu trabalho todo. Então,
tem que fazer com muita cautela, com muito cuidado, para você não deslocar os dentes, não atrapalhar a sua montagem de dentes. Ou a duplicação ficar bem mais ou menos, que aí também não ajuda, né? Não ajuda muito, ou a duplicação não ficar nada legal. E você vê o padrão aí da duplicação que os meninos fizeram lá, né, cara? Pô, dá um orgulho. E aí o que foi feito? Veja bem, uma broca esférica, uma broquinha diamantada, uma 1016, acho que foi 1016. Entramos com metade da ponta ativa da broca, reparem que nem entrou a ponta ativa da broca toda, pequenas marcações, preenchemos com resina composta, preenchimento bem delicado, bem pequeno, fotoativamos, e aí temos o nosso guia pronto, tá? Então, nesse caso especificamente, esse caso é para um protocolo inferior e uma nova prótese total superior, tá? Ele até fez depois os implantes superiores, tá bem? Mas no primeiro momento foi só fazer a prótese total superior. E aí, obviamente, nós tivemos que duplicar a superior também, porque ele teria que ocluir com o registro que a gente já havia feito. Então, além de duplicar a inferior para fazer o guia, tivemos que duplicar a superior também, o antagonista, para ter ali o registro, né? Senão não ia adiantar nada, beleza? Então, o paciente fez as duas tomografias, né, como já foi falado, foi feito o planejamento, tá? Aqui tinha uns videozinhos também, mas na verdade foi distribuído 4 implantes para esse caso, então os implantes distais inclinados, tá bem? E 2 implantes mais anteriores. Então foi planejado e a gente observa que a gente tem a referência das saídas protéticas, então a gente já consegue estimar toda a questão de transmucoso, de pilar, né? E aí a prótese do paciente pronto, feito lá pelo Laboratório Vasconcelos, lá em Teresópolis, que atende lá o nosso curso. O guia pronto, então um guia em 2 peças, como foi falado, um guia que tem uma porção dentada inicial e tem a porção de fresagem, instalação dos implantes. E o que foi legal nesse caso, né, que os alunos, né, foi até a Patrícia, teve a oportunidade de operar um modelo antes da cirurgia. Então, o que a gente fez, o Diegão, né, sempre com um pensamento à frente, ele gerou ali um modelo, né, da união da tomografia com a inversão da área da mucosa da prótese do paciente. Papo longo aí, mas ele gerou esse arquivo para a gente, né, que simulava exatamente a condição clínica, né, obviamente com suas limitações, mas simulava a condição clínica para que a aluna pudesse fazer a cirurgia antes, né? Então ela operou esse manequim, operou esse modelinho impresso, e aí depois partiu para a cirurgia. Então na cirurgia, e é interessante, aí vai também algumas dicas aí para quem vai começar, cuidado na anestesia em guias que são mucosuportados, porque a anestesia ela é feita em grande volume, com uma intensidade muito alta, e dependendo da posição que você está anestesiando, por exemplo, anestesiar o palato para fixar um guia superior, ele pode aumentar, mudar o volume, e com isso o seu guia vai adaptar em uma mucosa em uma posição diferente da posição que foi tomografada. Então, põe tudo a perder. Então, qual que é a sugestão? Vai fazer um superior, por exemplo? Faz anestesia infiltrativa, faz bloqueios mais posteriores, mais distantes, tá? Iniciais, para que você fixe o guia inicialmente. Então, você vai fazer a fixação do guia, estabilização do guia, e depois você complementa a sua anestesia dentro das anilhas, tá? Utilizando um anestésico de alta perfusão, como, por exemplo, a articaína, okay? Que é um anestésico, né? Aqui está até 1 para 100, 1 para 200, pode ser 1 para 100, enfim. 1 para 200 te dá uma segurança aí maior no processo, mas você melhoraria, né, essa capacidade anestésica para que você possa depois só complementar com anestesias pela anilha, tá bem? E você consegue uma perfusão óssea adequada e a sequência cirurgia tranquilamente. Então ela fez essa anestesia, anestesiou pelas anilhas, fixou, e após a fixação e estabilização do guia, ela então tirou o guia, a porção dentada do guia, e aí a gente tem a sequência cirúrgica, né, que hoje a gente não tem tempo para entrar detalhadamente em cada sistema, explicando, feita a sequência, né, cirúrgica, implantes instalados, então aqui o pós-operatório, né, já terminamos de fresar e instalar os implantes, e aí veja, esse é o pós-operatório imediato do paciente, já com os mini pilares instalados. Então vocês vão observar que o paciente vai sair da cirurgia, basicamente, não sei se está dando para ver tão nítido aí, mas com 3 pontinhos, que é exatamente onde foi feita a fixação do guia. Esse é o pós-operatório do paciente. Então reparem, mostrei um caso simples, que poderia ter feito sem abertura de retalho, tá? Mas mostrei que a cirurgia guiada não é sempre assim,
né? Isso aqui não é o cenário que a gente encontra em 100% dos casos. Mas ela me dá uma chance boa, inclusive, de ter este tipo de resultado imediato, né? De trabalhar sem abertura de retalho com previsibilidade, né? Porque eu posso fazer sem abertura de retalho, fazer ali, tenho uma experiência muito grande, sei que tem osso, minha mão é uma mão muito treinada, isso pode funcionar bem, mas aqui ela me dá, de certa forma, uma linearidade aí em relação ao que eu posso entregar ali, né? Esse caso está super instrutivo, Igor, né? Bem didático, né? Do início ao fim, alunos de especialização fazendo, então é bem instrutivo. Só aproveitar o gancho antes de finalizar, o caso que o Leandro perguntou é o seguinte, né? Se nenhum guia possui limitador de comprimento. Eu imagino que ele esteja falando, me corrija se eu estiver errado, Leandro, com relação a comprimentos de fresagem, comprimentos de implante. Acho que você pode falar um pouquinho, Igor. Então, na verdade, se for isso, né, na verdade, o guia em si, né, ele é planejado, pautado no que foi, ele é desenhado, né, na verdade, o guia ele é desenhado baseado no planejamento da posição do implante final ali, né, então, o guia em si, ele não vai te dar um limitador de comprimento, ele vai ter uma anilha, né, numa certa posição, né, estabelecida, de acordo com a posição do implante no planejamento. Então, o que existem, né, são limitadores de comprimento, né, de profundidade, nos kits de cirurgia guiada. Então, alguns sistemas de cirurgia guiada possuem limitadores, né, dessa profundidade, né? Alguns sistemas possuem fresas com comprimentos específicos, né? Então, existe uma variedade enorme entre os sistemas. Por isso que eu disse que inicialmente que cada sistema vai ter uma peculiaridade, né? A gente hoje não tem, infelizmente, tempo para entrar nos sistemas, acho que nem é a ideia de hoje, mas os sistemas sim possuem esse tipo de limitador. Beleza? Espero que tenha respondido. Qualquer coisa, manda aí que a gente complementa. Então, aqui os cilindros, né, provisórios instalados, e aí a prótese capturada, né? Aqui o pós-operatório imediato do paciente. Então, veja, ele ainda está ali com aqueles pontinhos, se vocês observarem essa região aqui, ó, tá? Então, é o pós-operatório imediato do paciente. Deixa eu só fazer uma coisa, só, Igor. Na verdade, o mouse não aparece, porque naquele print que você tinha usado, tinha um mouse printado. Aí eu achei que fosse seu mouse. Tá. Mas não era do print. Poxa. Porque, pode ser. Para colocar nessa formatação. Mas, enfim, tem né, o detalhe aí do pino de fixação, pós-operatório imediato. Aqui o pós-operatório imediato, ele meio anestesiado ainda aqui na região, né? Mas eu queria mostrar o processo, né? Uma cirurgia simples, rápida, né? E com um pós-operatório, acho que muito tranquilo para o paciente, né? Acho que esse é o objetivo. Isso aí o quê? 40 minutos de cirurgia? Menos? Cara, acho que não sei nem se chega a isso tudo, não, sabia? E no redondo. Assim, no curso vai mais. No curso foi uma boa. Não, com captura. Não, a captura demora muito mais. Sem captura, sem captura. Não, a captura tá maluco. A captura demora. O que não demora a cirurgia em si é super rápida, né? E com prática fica cada vez mais rápido, né? Então, é uma cirurgia muito tranquila. Tá falando, vamos lá, 40 minutos, meia hora, mata uma cirurgia dessa. Se correr tudo redondinho, anestesiou, adaptou. Isso, 40 minutinhos, 30 minutinhos, você tá matando. É covardia, né? Vamos botar uma hora, sim, para conversar bem, sair no abraço com o paciente. Você mata a cirurgia. E um pós-cirúrgico de sonho, né, cara? Perto do que seria uma cirurgia convencional, né? Não, nem fala. Acho que esse é o grande barato. Bom, pessoal, eu espero que a gente fez em 1 hora aí, né, cara? Acho que essa era a ideia, um pouquinho mais. Que a gente começou um pouquinho depois, teve o problema da chuva. Era a gente fazer um bate-papo rápido aí, né? Não sei se eu consigo voltar para Niterói hoje, eu tenho que ver como é que tá a situação da chuva aí. Parou de relampejar aqui, não tô ouvindo mais trovão, cara, né? Que dureza. Mas... Deixa eu só aproveitar que a gente está próximo ao fim, dar um alô pro pessoal aqui que participou. A Noêmia, o Leandro, o Ronaldo, o Sérgio, o Eduardo. O Eduardo até fez um elogio aí, parabenizando. Eduardo. Super esclarecedor. O Leandro, novamente. E aí o William fez mais uma perguntinha, deixa eu colocar na tela. E se tiver que fazer o aplanamento, fazer após a instalação dos implantes, o Igor pode dar uma resumida bem rapidinha sobre o tema, William, porque aí já não seria um caso iniciante, tá?
mas o Igor pode dar uma explanada rapidinha sobre o tema. Eu vou tentar ser rápido, cara, porque não é um tempo, não é um assunto rápido. Mas William, obrigado aí pela pergunta, cara, pela participação. Então, na verdade, você tem algumas formas, né? Você pode ter, não vou entrar nesse, mas você pode ter um guia que te orienta tudo isso, né? Você pode ter uma estratégia de ter um guia para orientar o seu aplanamento, um outro guia para você fazer a fresagem e instalação do implante, até uma prótese impressa ali, imediata, para que você possa capturar, né? O que a gente chama de guia 3 em 1. Então, essa é uma estratégia, uma possibilidade, né? Mas vamos deixar isso para um outro bate-papo. Agora, eu vou trabalhar da maneira convencional, né? Você tem aí também duas formas. Você pode, né? Isso no planejamento a gente vai te dizer a sequência, assim, porque às vezes você vai ter que compensar as suas fresagens. Então, nesses casos, né, na grande parte deles, né, até em função da limitação dos sistemas de cirurgia guiada, você vai ter que trabalhar com uma cirurgia parcialmente guiada, tá? Então, na grande parte desses casos, assim, porque o que acontece? Em casos que você vai fazer um aplanamento, né, se for só um aplanamento, né, uma regularização óssea bem simples, eventualmente pode acontecer, mas agora quando você tem que fazer uma osteotomia significativa, o que acontece? Às vezes a posição final que deve ficar o seu implante, ela é incompatível com a posição que deveria ficar a sua anilha. Então, porque existe ali uma distância padrão média. Então, o que acontece? Você acaba planejando o seu implante numa posição inferior à posição que você gostaria de ficar, para que você possa fresar, entende? Então, o que acontece? Em muitos cenários, você acaba fresando inicialmente o osso, e aí você abre o retalho e tem apenas ali uma indicação, faz a osteotomia, enfim, e às vezes você tem uma indicação de onde deve ficar seu implante para que você possa complementar essa fresagem. Então, por exemplo, fiz uma fresagem lá porque o meu sistema me limita a fresar o osso, tá? O osso remanescente, sei lá, 3 milímetros. Mas no planejamento nós te mostramos que existe osso apical ali, mais 7 milímetros, mais 11, sei lá, 10 milímetros, para que você depois possa, à mão livre, continuar essa fresagem e instalar seu implante também à mão livre. Então, o guia seria uma orientação inicial. Existem cenários em que, dependendo do sistema, você pode fresar até onde seria o ápice do seu implante. Só que, na hora que você vai descer o seu implante, ele não vai chegar na posição porque você fresou muito mais do que é o comprimento do seu implante. Então, o que você faz em muitos desses casos? Faz a fresagem, abre o retalho, né? Enfim, faz a sua osteotomia, sua regularização e vai a todo instante checando o quanto você tem de osso remanescente, para que você possa aí sim selecionar o seu implante e instalá-lo ali à mão livre. Então, é uma cirurgia parcialmente guiada. O guia ele vai te orientar onde você deve fresar e seguir com a instalação do implante. De modo geral, Williams, a gente faz essas osteotomias à mão livre, né? Que é a rotina, né? 90% dos casos a gente resolve assim, né? Porque é mais rápido, mais simples do que, e muito menos mórbido do que um guia de osteotomia que é apoiado em osso, por exemplo. Então, 90%, 95% das vezes a gente resolve assim os casos. Mas, de um modo geral, a gente não faz osteotomia depois da instalação do implante. De um modo geral, a gente fresa. Se precisar fresar adicional, fresa, às vezes não vai precisar. Faz-se a osteotomia, confere-se a profundidade de fresagem e, na sequência, instala o implante. Tá? Então, só para resumir. Tem alguns casos, Williams, que você até tem a possibilidade de instalar o implante, assim, dependendo do cenário, é uma regularização pequena, mas às vezes mas tem que ter muito cuidado nessa osteotomia aí para você não pegar o implante. Então, talvez, assim, até porque essa osteotomia, às vezes, no transcirúrgico, você pode achar que é necessário um pouco a mais. Então, assim, na verdade, são poucos os casos em que você vai ter essa possibilidade, sabe? Na grande parte, se você está partindo para um aplanamento, uma osteotomia grande, seria dentro disso que a gente conversou. Beleza? Mais alguma aí, Pedro? Não, acho que por enquanto não, Igor. Vamos para o encerramento aí. E agradecendo. Bom, já então, assim, acho que a ideia era a gente retomar as atividades do Study Club, né? Eu espero que a galera tenha curtido aí, né? Uma horinha aí. Torçam por mim para que eu consiga. Deixa eu falar, o Gilberto, nosso parceiro, Tepedino. Grande Gilberto.
O Peristrauma, a gente já sabe de cabeça, Pô, né? cozinha pra caramba, cozinha pra caramba. O Gilberto falou que lá em Niterói parou de chover. Pô, Então, obrigado, amigo. Vou chegar. Graças a... se não Tomara, tinha um alagou acidente tudo na no ponte caminho. lá, caramba. Foi dureza hoje. Né? Mas foi bom ter feito daqui. Então, assim, galera, espero que vocês tenham curtido esse bate-papo, né? Esse retorno aí esse retorno, né, das nossas atividades. Nós ficamos um tempinho parado aí, né? A primeira do ano. A ideia é que a gente faça encontros, né? A cada 15 dias, a cada 3 semanas, enfim, a gente vai desenhando aí pelo menos uma vez por mês aí, tentar 1, 2 vezes tentar encontrar, né? A ideia é um espaço de trocas, né? Um espaço que a gente também aprende muito aqui com vocês, né? A gente às vezes escuta sugestões aí que são bem pertinentes e nos ajudam bastante. Continua acompanhando a gente aí, né? Para quem já conhece um pouquinho do nosso trabalho. E, pô, aproveitar, né, para deixar aí um convite para vocês aí, né? Para quem conhece, segue a gente tem além do planning, né, da parte de planejamento, impressão, a gente também, né, somos aqui todos adeptos aí dessa da parte acadêmica, né, da difusão da técnica, né, expandir essa ferramenta aí para, né, o maior número de pessoas possível, né, ajudando aí os dentistas à introdução dessa técnica. Então, para quem perguntou, né, essa semana eu recebi algumas mensagens aí. A gente tem basicamente 3 cursos, né, 3 linhas de curso. A gente tem um curso avançado, né, que é um curso que vai inclusive acontecer agora a segunda edição aí do curso em março, né, dia 16, 17 e 18, e a gente tem mais uma vaga, né, então vai ocorrer no Inero, né, que é baita escola aqui do Rio. É um curso de 3 dias, um curso em que o aluno aprende a planejar, né, ele aprende no fluxo, né, obviamente, tem uma aula introdutória inicial dentro do processo, aprende a trabalhar em software aberto, né, a planejar, como planejar os seus casos, vai trabalhar, né, um hands-on de casos avançados, né, com guia de osteotomia, guia de redução óssea, guia de instalação de implantes, um hands-on com captura de prótese, né, a gente tem cirurgias demonstrativas, né, cirurgias avançadas, e o que eu acho grande barato, né, um último dia, né, onde os alunos vão às forras aí com as cirurgias, né. Então, tem atendimento clínico, né, cada dupla aí acaba trabalhando aí com um caso, né, cada dupla, cada trio, né, dependendo aí do que tiver, né, do número de alunos aí no final, a gente, né, com cirurgias avançadas, né, acho que essa é a ideia, né, a gente obviamente avalia os casos, né, a gente tem ali todo o protocolo de documentação, né, a gente vai discutir os casos com os alunos, mas é um curso clínico, né, um curso que, poxa, a primeira edição foi o máximo, né, cara, foi muito legal, gerou uma produção de material bem legal, inclusive dessas fotos aí, de alguns casos operados lá. Um outro curso que a gente tem, né, que a gente está em lista de espera, né, e na verdade a gente tem que organizar a data logo aí, né, cara, que a gente já tem aí uma lista de espera, que é o credenciamento, né, que é o curso de um dia, é um curso que a gente já faz há alguns bons anos aí, né, um credenciamento, e a diferença, né, desse credenciamento é que ele é um credenciamento multisistemas, então ele não é um credenciamento que é vinculado a uma empresa específica, então além de ter o embasamento teórico, né, o embasamento do conteúdo, do fluxo e casos clínicos, enfim, tem a parte do hands-on, que é o hands-on de vários sistemas. Então, o profissional chega, eu trabalho com o sistema A, mas quero ver o sistema B, o sistema C, o sistema D, o sistema E, enfim. Você tem ali uma disponibilidade enorme de sistemas, né? A gente recebe aí o apoio das empresas, enfim, tem todo o material para que o aluno possa trabalhar e ver as diferenças, né? Isso que eu acho que é o legal, barato, porque os kits são muito diferentes. Eles são muito diferentes. Então, o aluno consegue ver. E agora, né, o que é a novidade aí, né, do momento, que é o credenciamento online, né? Porque qual que era o grande problema? A gente recebia muita mensagem, né, de gente de fora, né, que de certa maneira queria trabalhar com a cirurgia guiada, né, que, poxa, conhecia já, né, o nosso trabalho e, poxa, mas queria fazer o curso, mas está muito longe, né? A gente sabe que o Rio atrai, né? As pessoas querem vir para o Rio também, mas ainda assim, né, não é Ou para não todo mundo. querem vir para o Rio Ou não querem também. vir, né? Pegar um Tem trânsito. isso também. Imagina, o Ser turista vem e fala, assaltado.
Vou ficar Um hospedado em arrastão. Niterói, vou passear no Rio hoje. Não volto nunca mais. Pegar um arrastão na praia. Não volta nunca mais. Mas não é assim não, pessoal. Rio, te amo, Rio. Mas a gente já vem há um tempo aí, né, desenhando esse credenciamento, né, o online, né, que ficou bem legal, assim, a gente, né, com um carinho especial com ele. Era uma ideia inicial de ter algo, né, complementar aí para os clientes, né, de certa maneira, para as pessoas que já trabalham, né, que já seguem a gente aí, né, mas a ideia era de fato expandir a possibilidade desse credenciamento, né, porque assim, pessoal, hoje é tudo, a gente está aqui no computador, no ambiente virtual, então, não precisa estar aqui do lado, não precisa ser vizinho do meu planning center para trabalhar com a gente, ou trabalhar com a cirurgia guiada, que seja, né, a gente recebe, solicitações de fora, solicitações de pessoas que estão muito distantes aqui do Rio, então hoje você pode ter o conhecimento, né, para quem ainda não trabalha, você, né, consegue assistir o curso, entender os processos, o que está no credenciamento online também ficou muito legal, que são os hands-ons, então a gente tem a apresentação dos kits de cirurgia guiada, então vão ter outros também, vão ter outros sistemas que não estão hoje inclusos, né, na plataforma, mas a gente já tem uma boa parte, né? Então, as principais aí, sim, FGM, Neodentes, Traumann, Derig, Implacil e outros que estão por vir, diferentes kits dessas empresas. Então, tá um curso bem, né, preparado com muito carinho aí. Fica aí o convite, né, para quem não pode estar com a gente aqui no curso presencial, né, ou quiser ter esse acesso aí a esse curso online, né? A gente mostra casos clínicos, mostra muito planejamento também, então tá bem interessante aí. E fica o convite, tá, para todos vocês. Fica aí nosso agradecimento, né? Obrigado aí, Pedro, né, por compartilhar essa noite aí comigo Valeu, aí. Igor. Obrigado aí Tamo junto. a Obrigado, galera aí, ao Sérgio, pessoal que Sérgio acompanhou, agradecendo aí. Obrigado todos os você, amigos. Sérgio, pela presença. Estou botando agora aqui embaixo também o grupo, o link do grupo de WhatsApp, pessoal, para quem quiser ficar sabendo das novidades, das aulas e de tudo mais. Botei o link aqui do grupo do WhatsApp. Também antes eu coloquei a página lá do credenciamento online, se alguém quiser dar uma olhada no conteúdo. Obrigado a todo mundo, Igor, obrigado mais uma vez. Boa noite, deu tudo certo, mesmo com a chuva. Graças a Deus. Um abraço a todos e muito obrigado, pessoal. Até a próxima.